Dando sequência à segunda parte, onde eu comentei um pouco ali sobre a questão da ideologia do templo e a criação do camponês, no caso no capítulo 2, eu dei essa iniciação. Eu sei que parece soar estranho de momento ouvir isso, mas basicamente os capítulos, né, eles não narram o início da humanidade no sentido biológico, né, mas a domesticação social do trabalhador rural em Judá. Ou seja, o texto ele é uma peça de propaganda produzida justamente pela elite de Jerusalém. Aqui no caso, né, os sacerdotes e a realeza, por se tratar, né, de um texto sacerdotal e monárquico. E isso é para manter, né, o sistema tributário que havia naquele contexto funcionando. Então, o objetivo dos autores do livro de Gênesis, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, 3, mais especificamente entrando aqui no capítulo 2, é esse. Né? Então, aqui quando nós buscamos entender qual é a identidade de Adão, né, de Adão, do Gênesis 2, que é o termo hebraico que vai aparecer, né, Adão, na exegese, esse termo Adão, ele deve ser lido como a criação do camponês. Talvez você ouvindo isso se assuste, e eu não tiro a sua razão, mas vamos entender isso. Vou tentar ser bem didático para trazer a melhor compreensão possível. Nós observamos a questão do boneco de barro. Né? Então, ao dizer que o homem, né, veio da terra, a palavra ali é Adamar. Adam, Adamar. Então, a elite reforça que o destino do camponês é o trabalho braçal. No caso aqui, o camponês ele é feito de terra, é para servir a terra. Então eles tiveram uma esperteza muito grande ao narrar, construir essa narrativa para transmitir, né, à população. Então outra questão que nós observamos, a questão do jardim, né, com uma propriedade. No caso aqui o Éden, né, ele representa as terras férteis sob o controle do Estado-templo. O camponês, né, o homem, né, criado do barro, da terra, não é colocado lá para passear, né, mas como uma função clara. O objetivo é lavrar e guardar. No versículo 15, nós encontramos essa expressão, né, para lavrar e guardar. É um contrato de trabalho. Então, a sacação dos sacerdotes, justamente para ter um controle social, eles construíram essa narrativa. E nós temos também a questão do pecado, né, como uma inadimplência, né, em Gênesis 3. Eu falei que eu ia falar um pouquinho do capítulo 2 e do capítulo 3, para trazer uma conexão, trazer um link, né, sobre isso. Nós também encontramos o conhecimento do bem e do mal, né, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, né, ela pode ser interpretada aqui como uma questão como autonomia jurídica e política. Né? Ou seja, a lei, né, estabelecida ali no templo pelos sacerdotes, né, a lei mosaica, a Torá, né, que foi desenvolvida por eles, justamente para mostrar o que é o certo e o que é o errado. Já o camponês, né, o Adão, ele come do fruto e ele está tentando decidir por si mesmo como gerir sua vida e, no caso ali, a sua colheita, né, sem a mediação, né, da elite. Então os sacerdotes, na sua sacação teológica, eles desenvolvem isso justamente para mostrar que o Adão, né, o homem, não pode decidir, né, tem que ser mediado pelo sacerdote. E nós encontramos a serpente, e é nesse contexto representa justamente as religiões locais de Canaã. Ou, no caso também, grupos, né, de resistência que sugeriam, né, que no caso ali o camponês não precisava, né, ser escravo do sistema de Jerusalém. Então, olha só que interessante, nós temos esses temas dentro do texto. A árvore da vida, o jardim, o camponês, e nós encontramos a questão da maldição. Né, e a maldição ela entra como uma justificativa econômica. O que nós podemos perceber nisso, né, que o castigo divino em Gênesis 3, ali no versículo 17 ao 19, é a peça-chave, né, para entender o capítulo 2 e o capítulo 3 todo, dentro dessa ideologia. Então, quando diz, né, maldito é a terra por tua causa, né, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então, essa frase no texto é uma frase muito poderosa, né, de efeito sobre a mentalidade do camponês. E ela vai trazer justamente a função da culpa. Né? A elite explica ao camponês que se a vida dele é miserável, se há
seca, se há pragas, espinhos e abrolhos, como nós vamos encontrar isso dentro do texto, e também o cansaço, né? A culpa não é do governo que cobra impostos altos, né? Como muitos ali, talvez por uma questão de conspiração e resistência ao templo, mas eles colocam justamente que isso vem a ver justamente por causa do pecado do próprio camponês. E isso desvia a revolta social, né, contra o rei e também os sacerdotes. E a direciona, né, para um sentimento de culpa. De culpa, no caso aqui, religiosa, né, uma culpa religiosa. O que nós podemos tirar mais desse texto é que nós observamos também o mecanismo do sacrifício que vai entrar, né, e o modo da morte. É muito interessante, né, a forma como vai ser narrado esses dois capítulos, o 2 e o 3. Então, o link aqui final, né, que nós podemos perceber, né, que mostra algo impressionante nessa tese da exegese, né, que procura comunicar justamente essa ideologia do templo e a criação do camponês, nós vamos encontrar a questão da ameaça. Né? Deus disse, por exemplo, no dia em que comeres, morrerás. Porém, né, o camponês ele comeu e não morreu fisicamente. E por que isso? Será que morreu espiritualmente? Será que existe uma morte espiritual? Também não existe. Mas aí que vai entrar a questão da substituição. Então, o templo, o sistema do templo de Jerusalém, ele vai intervir, né, ele vai trazer uma intervenção dizendo que para o camponês não ser morto, né, exterminado pela ira, né, de Yahvé, né, no caso aqui a ira divina, ele deve oferecer sacrifícios. Olha só que interessante a inteligência dos sacerdotes. Como é que eles vão mediar essa questão político-teológica. E nós encontramos o ciclo econômico dentro disso. Né? O medo da morte mantém, né, os camponeses levando o melhor de sua produção, né, para os sacerdotes, para o templo, como ovelhas, grãos, azeite, né, para o templo de Jerusalém. E no caso aqui, o animal tinha toda essa questão da liturgia, né? O animal morre no altar, né, para que o camponês possa continuar vivo, né, continuar vivendo. A teologia da substituição. Né? E continuando vivo, né, trabalhando no campo para sustentar a elite. Eu sei que a teologia tradicional vai trazer, né, uma ideia de pecado original, a criação de Adão e Eva como os primeiros seres humanos que pecam, entra a queda e etc. Mas a síntese estrutural sociológica, né, desses dois capítulos, nós encontramos um elemento de realidade sociológica. Então, para finalizar essa questão, né, para a gente compreender, se eu vou conseguir aqui em 10 minutos falar sobre isso, então a questão do jardim, né, do Éden, terra do Estado, sistema de produção e o trabalho,